Pessoas que tiveram a vida transformada por Deus. Verdadeiras histórias de conversão rumo à vida. É isso que você encontra aqui no programa 180 Graus, o Ponto da Virada, que começa agora. Quando sentimos o toque de Deus na vida, uma mudança acontece. Surge à nossa frente possibilidade de felicidade plena. O toque de Deus restaura, renova, refaz. Hoje conheceremos uma pessoa que experimentou essa graça maravilhosa. Ela vai nos contar sobre essa mudança de 180 graus que lhe trouxe paz. Andréia Ferreira Jardim teve uma infância comum, como a de quem vem das famílias simples. Mas o choque mesmo veio quando seus pais se separaram e ela adoeceu e perdeu seu norte. Procurou então desenvolver a parte espiritual e fez um curso mediúnico e trabalhou no espiritismo por vários anos. Mas foi só quando começou a estudar a Bíblia a fundo que ela descobriu a pessoa de Jesus Cristo como seu Salvador, amigo pessoal e Deus. Então, Deus lhe deu um novo ângulo à vida, uma nova esperança, alívio à alma, descanso e paz. Andréia, que prazer conhecer você, que bom te receber aqui no nosso programa. Obrigada, viu? Eu que agradeço, o prazer é todo meu. Que boas lembranças que você tem, Andréia, da sua família toda junta, da sua formação, da sua juventude. Então, quando criança, né, como você já disse, é uma família simples, né? Nós passávamos as férias sempre na fazenda do meu avô, lá no Espírito Santo. Então, era muito divertido, toda a família reunida, né? Muita bagunça na casa da vovó. Então, foi uma infância muito feliz. Ai, que gostoso. Também tenho essa coisa em comum com você também, essa coisa de ir para casa da avó, no interior, é tão gostoso, a família toda reunida, toda reunida, né? os tios, então assim, todo final do ano, né? Sempre exato. Natal era na casa dos meus avós lá. Ai, então a gente ficava normalmente um mês lá, meu pai sempre pegava as férias e lá era o nosso descanso. Nessa sua fase ali mais na adolescência também, né? Quando você tinha assim um ideal de família para você no futuro, qual que era esse ideal de família para você? Ideal é pai e mãe, né? E os filhos. Sempre e o que assim aconteceu na sua família que te chocou tanto? Então, assim, perto dos 18 anos, né? Os meus pais não estavam se dando tão bem e eles resolveram se separar, né? Perto dos 18, aí, na verdade, até os 20 anos foi esse processo de separação, de perdas, né? Eu acho que a perda maior foi a emocional, né? Porque os pais, cada um começou a seguir o seu caminho. E aí eu e meu irmão, a gente foi ficando um pouco assim, sozinhos, né? Porque é como se fosse o primeiro amor, né? Cada um arranjou o seu namorado, a sua namorada, e os dois saíam de casa. Você está falando deles, dos seus pais? É, dos meus pais. Os dois saíam e eu ficava muitas vezes em casa sozinha. Às vezes até um dia meu pai falou, na época eu não estava namorando, ele falou assim, você tem que arrumar um namorado para casar. Então, assim, a visão da minha família, talvez, é que eu tinha que ter uma pessoa para me casar e sair de casa. Entendi. E realmente eu saí de casa aos 21 anos, perto dos 22 anos mais ou menos, eu resolvi sair de casa, mas eu saí para uma vida independente. Entendi. Agora, Andréia, é tão curioso isso porque a nossa sociedade pinta o divórcio como uma opção tão comum e, às vezes, até as crianças já são meio que preparadas para uma coisa quase que vai ser inevitável hoje em dia. E, olhando de fora, dá a impressão de que a gente tem que passar por isso mesmo, assim. Ainda mais no seu caso que você já estava com 18 anos, com 20 anos na época. Então, a ideia que você tem é a seguinte, foi uma coisa normal que aconteceu na vida. Então, quer dizer que mesmo com 20 anos de idade, você sentiu muito a separação senti muito. Porque o lar era o meu porto seguro, né? Eu não era uma pessoa de muitas amizades. Eu nunca fui. Eu sempre frequentava a igreja, que minha família vem da igreja católica.
Eu sempre frequentei muito a igreja, assim, todos os domingos. Eu fiz o catecismo com 9 anos de idade. Eu não lembro de nada, era muito novinha. Então, assim, mas eu não tinha amizade na igreja. Então, as pessoas que eu tinha era minha família. E Então, de repente, você perdeu aquele porto seguro, né, que você tem. Sua saúde também se abalou com isso? Se abalou, porque eu tive depressão durante aí 1 ano e meio, né? Eu não conseguia sair de casa, não conseguia. A única coisa que eu saía de casa era para trabalhar. Olha Mas só. aí eu chegava e já ia pro meu quarto. Aí o meu quarto, o meu mundo, né? Aí eu tinha todas as coisas ali no meu quarto. Tinha minha TV, tinha o meu DVD, eu assistia meus filmes e ficava ali. Olha só, quer dizer, te abalou, né? Te desestruturou. Agora, a partir dali, onde você se apoiou, né? Que saída que você achou para uma situação como essa? Então, eu tinha alguns colegas, assim, em comum, até na própria faculdade, né? E uma prima, né? Ela me levou a conhecer o espiritismo. Na verdade, eu estava em busca de alguma coisa, que eu sempre me interessei, porque, assim, na adolescência, a minha mãe, ela lia muito livros da Zíbia Gasparetto. E, na época, quando eu ia para a faculdade, indo de ônibus e tudo mais, eu sempre tinha um livro na mão e sempre ia lendo. Então, eu conheci o espiritismo através daí. Né? Você simpatizou? Simpatizei pelo espiritismo nessa época. E aí, então, essa sua prima te introduziu ao espiritismo. Agora, entre você conhecer, ler uma literatura e se simpatizar, a você realmente ser praticante e assumir aquilo ali como sua religião, né? Existe um processo, né? Qual foi o processo que você passou ali dentro? O processo foi quando eu fui conhecer, né, o Centro Espírita, kardecista. Eu fui conhecer e eu comecei a ir. Aí, como eu não tinha o que fazer em casa, aí eu comecei a ir às quartas-feiras e aos sábados. E o espiritismo, ele tem muito trabalho voluntário, né? Muita coisa voluntariado. Então, eu falei assim, então eu vou começar a me enturmar aqui, vou começar a fazer as coisas aqui. Aí eu comecei e aí me convidaram para fazer o curso mediúnico, que normalmente quando a gente entra na casa, a gente passa por uma entrevista com o médium. E eles indicam, falam assim, você tem mediunidade, você tem que desenvolver a sua mediunidade. Então, nisso, eles falaram isso e me ofereceram, o curso está começando agora, se você quiser, e eu fui. Eu fazia às quintas-feiras à tarde, né? E esse curso é um curso de quanto tempo? 4 anos. Você fez um curso de 4 anos de mediunidade? Mediunidade. O que você aprende nesse curso? Então, são os livros kardecistas, são os principais livros, né, da literatura kardecista, que fala sobre o Evangelho segundo o Espiritismo, fala de Gênese, e tem mais 2 livros, desculpa, agora eu não estou lembrando o nome. E ali você estuda a literatura e desenvolve a sua faculdade mediúnica, né? Então, os 3 primeiros anos, você vai estudar só a parte literária. E no último ano, no 4º ano, você vai fazer a parte mediúnica, que é a parte prática mesmo, que é passes. Mais prática, né? A parte mais prática do curso, né? Da formação. Agora, uma pessoa que faz um curso de 4 anos de mediunidade, faz esse curso para quê? Ele faz o curso para trabalhar no Centro Espírita. E você já sabia disso? Quer dizer, quando você começou... Já sabia. Porque dá uma impressão assim de que você, já que estou mesmo com o tempo livre aqui, então vou fazer, mas não, você já desde o início já sabia que ia fazer isso. Vou me formar, vou trabalhar com isso. Foi isso que aconteceu? Foi isso que aconteceu. Depois que você se formou, você passou a fazer o quê? Depois que eu me formei, eu comecei a trabalhar nos passes e também nos passes de desobsessão. Desobsessão, você trabalha com os espíritas mesmo. Entendi. E durante quanto tempo que você ficou nesse... Eu fiquei durante uns 6, 7 anos. Uns 6, 7 anos. Quer dizer, ao todo o processo deu o quê? Uns 12 anos? 12 anos, isso mesmo. Então, quer dizer, você tinha ali a sua vida, você estava totalmente estruturada ali, né? E nesse processo, qual era a ideia que você tinha de Deus? Eu orava muito. No Espiritismo, assim, eles oram muito. E isso eu aprendi bastante, a oração. Né? A Bíblia também sempre presente? Não, a Bíblia não é presente lá. São alguns trechos bíblicos, né? Aquilo que se interessa ao Espiritismo. Tá. Uma coisa, assim, que me marcou muito no Espiritismo, que aí, com o passar do tempo, porque aí eu tive muita ajuda para sair da depressão, eu passei por psicólogos, e assim, eles me ajudaram bastante em relação a isso. Algumas pessoas, eles me indicaram e que eu fiz terapia na época. E o que começou a me incomodar foi justamente isso, o fato da família,
o que era a família para o espiritismo, né? Eu ficava me perguntando, porque é uma coisa assim, todo mundo muito destruído, as pessoas eram muito destruídas, a família era destruída. E isso era um processo, isso daí é a coisa que você fez na outra vida, né? Por isso que você está passando por isso. Então eu falei assim, gente, mas como pode a família passar por isso? Aí vem a separação, cada um vai para o seu lado, os filhos ficam meio que separados também, né? Cadê essa estrutura familiar? Então isso para mim começou a pegar, e também algumas psicografias que eu recebia, né? Porque tinha também a parte da psicografia, que muitas coisas não batiam. Você, nesse processo, nesse período, né, dos 12 anos, como ficou o seu relacionamento com a sua família? Bem separado, né? Nossa, eu me afastei muito da minha família nesse período. Entendi. Olha, já que você disse que você orava bastante, que você tinha ali trechos da Bíblia acompanhando vocês, né? O que foi que aconteceu na sua história, Andréia, que te levou a estudar mais a Bíblia, que te despertou o interesse por uma religião tradicional, por buscar mais a Deus e ter o encontro com Jesus Cristo? Então, eu conheci o Eliezer, na época, né, meu namorado, e ele me fez um convite. Na verdade, quando ele me conheceu, ele falou assim, você quer ir à igreja comigo? Ele já pertencia a uma outra igreja? Ele pertencia a outra igreja. Tá, então, mas vocês se conheceram onde? A gente se conheceu na costureira. Esses encontros da vida, né? Então quer dizer que você foi à costureira um dia, conheceu ele com ali? ele, e depois disso... Ele era de que igreja? Ele é adventista. Adventista. Se encantou com essa morena bonita e nem imaginava quem era essa morena, o que ela fazia. Que eu fazia. Como é que foi essa descoberta da religião dos dois? Então, a descoberta foi bem interessante, porque ele me deu um DVD, na verdade. Ele me deu um DVD e ele falou assim, eu tô indo para Goiânia visitar meu irmão. Quando a gente voltar, a gente conversa. Então, eu falei assim, eu tô interessado nele. Eu vou dar uma olhadinha nesse DVD para ver o que fala, né? Porque normalmente, assim, a gente tem a mania, as pessoas julgam sem saber. O crente é muito chato. Essa história de crente é muito chata, a gente ouve isso. Sim. Né? Só que, infelizmente, a gente julga sem o conhecimento. Né? Então, ele me deu o DVD e eu achei muito bacana. A pregação do pastor eu achei muito bacana. Que DVD E aí, esse? foi o DVD do Amor, do pastor Camacho. E ele pegou e me passou isso. Eu gostei do louvor. Ele falou, o louvor você pode pular se você não gostar, porque você não está muito ambientada, né? Não, e eu assisti direitinho. E aí depois ele veio com outro DVD, que eu falei para ele, eu amei o DVD, eu gostei muito. Aí ele veio com outro DVD, e eu falando essa história da família, ele veio com um outro DVD sobre família, né, do Ivan. Então aí eu chorei muito, foi um DVD que eu chorei bastante. Olha só. Eu me encontrei. E você começou a se identificar com aquelas mensagens. Isso. Agora, olha só a situação em que você se encontrava. Você já há 12 anos não só era espírita, como ainda por cima assumia um papel ali dentro de liderança ali no espiritismo. E agora você começa a se envolver com verdade de uma outra religião. Ele disse para você, olha, esses são DVDs da Igreja Adventista? Falou. Falou. Ele falou. E o que você pensou disso? Não, no primeiro momento, eu não pensei absolutamente nada. Eu falei assim, ele quer me mostrar, né? Vamos ver onde vai dar, talvez eu possa mostrar também o que eu tenho para ele. No início foi isso, né? E aí, quando ele me levou a primeira vez, ele falou assim, olha, eu passo para te pegar no sábado de manhã e a gente vai à igreja. Você chegou a oferecer para ele literatura espírita? Não cheguei, assim, no primeiro momento, não. Tá. Né? Mas aí ele te convidou um dia para ir à igreja? Ele me convidou e eu falei assim, eu vou ver, porque eu gostei da pregação. Então, assim, eu gostei de 2 pregações, na verdade. Eu falei assim, então eu vou conhecer. E aí eu fui à igreja com ele. E aí, no momento que eu fui à igreja, eu gostei muito do louvor, gostei muito da pregação. Saí da igreja, ele me deixou em casa e eu fui para o espiritismo. Só que quando eu cheguei lá, na instituição que eu frequentava, eu não consegui trabalhar direito. Alguma coisa já me incomodava. É mesmo? Eu falei, gente, mas calma, isso aqui parece que não faz parte de mim mais. Tantos anos frequentando e aquilo não era mais a minha história. Eu sentia como se fosse isso. Olha que coisa linda. Aí eu não falei nada para ninguém, não falei nada para ele, até para não causar, né, sei lá, ele ficar ansioso com alguma coisa. Então eu falei assim, não vou falar nada para ele, deixa ele tranquilo. Aí só que aí no sábado de novo ele me chamou. Vamos na igreja de novo? Eu falei, então vamos. E eu fiz a mesma coisa, eu fui à igreja, quando eu voltei fui lá pro espiritismo. Quando eu cheguei, a mesma coisa, só que ali, naquele dia, eu tomei a decisão.
Olha Eu falei isso. assim, eu não quero mais ficar aqui. Mas, Andréia, é como... Parece que eu estou querendo aqui a explicação, né, do inexplicável. Uhum. Essa coisa da atuação do Espírito no coração da gente. Como diz lá na Bíblia, né, que ele é como um vento que vem e ninguém sabe de onde, né, nem vem. porquê. Mas você tinha uma vida, você tinha uma raiz, você tinha uma história, você tinha compromissos ali dentro do Espiritismo. E com 2 visitas que você faz a uma igreja protestante, você já se sente Já abalada? me sinto abalada. E olha, eu vou falar que eu acho que eu era bem preconceituosa em relação a essas igrejas. Olha só. Porque eu não aceitava, foi bem interessante que eu não aceitava. Falava, nossa, como pode um crente casar com um espírito? Eu falava ainda isso. Você ainda falava? Ainda falava isso. Eu falei, não pode acontecer isso, né? Porque Vocês conversavam isso no namoro? isso foi bem no começo. Foi bem no Nosso, comecinho. o namoro pro casamento foram 10 meses só. Uhum. Então foi tudo muito rápido. Uhum. E eu sou muito precoce em tudo. Minha mãe fala que eu nasci de 7 meses, ela brinca. Então, assim, eu fui à igreja, então nesse segundo dia eu já resolvi, já falei pro dirigente, falei, não vou participar mais dos Você já trabalhos. falou Já pra falei pra ele? ele. André, mas o que tá acontecendo? Eu falei assim, eu vou fazer um curso. Agora, os sábados não tem como eu vir mais trabalhar. Uhum. Ele falou assim, você não vai vir mais? Eu falei, não, por enquanto eu não venho mais. Então, eu tô pedindo licença. Uhum. Nesse segundo dia eu já fiz isso. Olha E aí, só. quando eu cheguei em casa, né, eu conversei com o Eliezer e eu falei assim, olha, eu não vou mais aos sábados lá na instituição, eu vou para a Gente. igreja com você. Olha. Aí ele falou assim, então tá bom, e isso eu não tinha iniciado nem estudo bíblico ainda. Mas olha. Aí ele começou a passar o estudo bíblico para mim, e bem na fase, assim, que estava ficando ótimo o estudo, a mãe dele sofreu um acidente, ele teve que ir para o sul, ficou lá um mês. Olha. E aí eu fiquei em casa sozinha estudando. Eu continuei estudando sozinha, aí eu tirava dúvida, ligava às vezes pro gente. pastor, ou ligava para ele, e ficava tirando dúvida por telefone. Mas assim, a parte que fala em relação à morte, ele me passou tudo Uhum. direitinho. Era isso, esses pontos agora que eu queria destacar com você. Porque você tinha uma estrutura de mente, você via a vida com uma base diferente dessa base bíblica protestante. A partir do momento que você começou a estudar a Bíblia, o que você começou a encontrar de diferente do que você acreditava ser verdade antes? Tudo, muito diferente. Porque assim, Deus, ele quer coisas muito melhores na minha vida. Ele não quer que eu passe por uma vida só, por um período bom. Deus quer que eu passe por toda a eternidade feliz. Então, essa foi a grande promessa. Olha. Assim, que eu me encontrei, na verdade. Você, quando começou a estudar a Bíblia, você foi estudar assim com a sensação de que isso daqui para mim vai ser moleza, porque eu já estudo a Bíblia, eu já tenho a Bíblia no Espiritismo? Tinha isso com você? Não tinha. Isso não, porque era totalmente desconhecido para mim. É mesmo? Então, assim, uma coisa que é desconhecida, a gente não pode criar uma vantagem, né? Ou ter, assim, como que eu posso te falar? Você não ter simplicidade naquilo que, né? Porque você tem que ter simplicidade nas coisas que você não conhece. Mesmo que você conheça, né? Você tem que tratar tudo com amor. Então, assim, eu não tinha isso, essa pretensão, né? Não tinha essa pretensão. Tá, mas e o preconceito? De agora estar abrindo a Bíblia, estar estudando com os crentes. Como que você lidou com isso? Não, isso já é uma barreira, acho que no momento que eu tomei a decisão de sair, aí essa barreira já foi rompida. Olha só. Né? Então, eu comecei a estudar e cada vez que eu estudava, cada ponto que eu estudava, eu gostava mais. Eu não queria parar. Gente! Eu fiz muito rápido. Foi assim... Foi em quanto tempo que você fez esse estudo bíblico? Eu acredito que foi 15, 20 dias. Menina! Foi muito rápido. Foi muito rápido. Eu sou muito precoce, assim. Impressionante. Eu estava apaixonada. Andréia, qual foi o momento em que você sentiu assim, agora é o meu momento de entrega, esse aqui é o ponto da virada na minha história? O ponto da virada foi que, assim, o Eliezer foi para o sul, eu continuei fazendo estudos e eu continuei indo à igreja. Isso que foi mais interessante. Porque o pastor falava, cadê o Eliezer? Eu falei assim, não, o Eliezer está lá no sul, mas eu estou vindo na igreja. Então, assim, quando eu vi o primeiro batismo, foi o primeiro batismo ali que eu vi, que aí o pastor fez, né, aquele chamado, aquela pregação bonita. Eu falei assim, não, eu tenho que me entregar. Eu tenho que me entregar. E eu falei assim, eu preciso falar com o pastor. Aí, nesse momento, eu conversei com o pastor. Eu falei assim, não, eu quero me batizar. Ele disse alguma coisa ali que te tocou? Ele, não, peraí, ele se assustou. Peraí, calma aí.
Eu preciso ver o que você fez, o que você viu. Eu falei, pastor, eu sei de tudo. O que você perguntar, pode me perguntar que eu sei. Aí ele falou assim, então tá bom. Ele falou assim, mas o Eliezer tá sabendo? Eu falei assim, não, ele não tá sabendo. Então vamos fazer uma surpresa para ele. Então foi o dia que eu me batizei. E aí, o dia do seu batismo foi uma festa? Foi uma alegria. Eu falo que foi o dia mais feliz da minha vida. Puxa vida. Foi surpresa para alguém? Foi surpresa para mim, para os meus pais, né? Na verdade, para minha mãe e para o meu padrasto, que eles estiveram presentes. Foi uma surpresa. Puxa vida. Você tinha dito que uma coisa que você sentia antes era essa sua distância no período de espiritismo, sua distância da família, né? O que mudou depois do seu batismo? Mudou muito. A minha família, assim, a ligação que eu tenho com eles agora mudou muito. Estou mais presente na vida deles, eles estão mais presentes também na minha vida. O meu irmão também, juntamente com a minha cunhada, com a minha sobrinha. Então, é uma alegria. Eles participam também, eles vão à igreja. Olha, que lindo. Né? Isso, assim, é o meu presente quando eles falam assim, eu vou hoje para a igreja. É um presente. É um presente. Você também tinha comentado dessa questão de que você não nasceu espírita e passou pela conversão para o espiritismo. E agora você tomou uma outra decisão para a sua vida. Qual a diferença? Por que você pode me dizer que essa decisão, sim, é uma decisão verdadeira, genuína, autêntica e não foi uma decisão como aquela do passado? Eu falo que Deus me resgatou. Eu falo isso, porque assim, eu fui seguindo os caminhos, eu estava deixando a vida me levar, né? Eu ia seguindo, aonde eu ia tendo a oportunidade, eu ia seguindo. Foi isso que aconteceu no Espiritismo. Eu vi a oportunidade ali, gostei das pessoas, estavam ali por acaso, né? Foi o acaso. E ali não, Deus me tirou dali. Ele me colocou, falou, não, vem aqui que eu te conheço, eu quero para mim. Então, foi isso, a diferença foi isso. Foi Deus que tocou meu coração. Então, quer dizer que a Andréia veio para a Igreja Adventista não por uma história de amor. Não. Apesar de ser uma história de amor bonita, né? Mas você tem uma história de conversão, uma história de encontro com Jesus Cristo. Encontro com Jesus. Assim, eu até falo brincando, né? Que eu fico brava quando liga a minha conversão com o namoro. O namoro, sim, foi importante, que hoje ele é meu marido. É muito importante para mim. Mas eu falo sempre para ele, primeiro vem Deus, depois vem meu marido. Ah, que lindo, que história maravilhosa. Uma última pergunta que eu queria fazer para você aqui, antes do nosso minutinho do ping-pong, é a questão das lutas espirituais. Durante tanto tempo, né, você esteve envolvido com o espiritismo, você não passou por obstáculos, por lutas espirituais? Assim, as lutas são intensas. Elas não são fáceis, mas não são impossíveis. Porque Deus está conosco, né? Então, assim, a minha maior luta foi em relação ao trabalho mesmo. Foi em relação ao trabalho. Mas Deus foi tão bondoso comigo que Ele me colocou na enfermagem justamente para sair daquele ambiente que eu estava. Olha. Né? Então, assim, porque eu também tinha uma floricultura ali no Espiritismo. Eu tinha uma ligação espiritual e uma parte do trabalho também. Também. Né? Que eu tinha a parte voluntariada e tudo mais. E na época eles me ofereceram isso. Então, muitas às vezes as pessoas perguntam, como que eu vou largar tudo? Mas Deus, Ele sabe de todas as coisas. Como eu fui usada, assim, como Ele me ajudou tanto, sabe? Que eu trabalhei tanto, com tantas coisas que Ele me ofereceu, que aquilo não me fez falta. Olha que lindo. Deus abrindo as portas, né? Vamos lá para o nosso momentinho aqui das perguntas rapidinhas? Vamos lá. Jesus Cristo. Meu porto seguro. Beleza. Bíblia. Deus. Vida. Um sentimento constante. Paz. Uma grande mentira. Espiritismo. Futuro. Eternidade. Um perigo. Achar que sabe tudo. Uma grande necessidade. Oração. Um privilégio. Ser casado. Um pedido. Para que Deus cuide da minha família. Um medo. Não tenho medo. Morte. Faz parte. A grande lição da sua história. A grande lição é saber que Deus usa as pessoas, mesmo quando a gente acha que é impossível. Sofrimento. Necessário.
um sonho. Ser salva. Quer aproveitar esse momento para mandar um abraço para alguém? Eu quero mandar um abraço para o meu esposo, o Eliezer, quero mandar um abraço para minha família, para meus pais, né, dizer que eu amo muito eles e ao meu irmão também. Ah, como é que é o nome deles? Glauber. Glauber. Seu pai? Não, meu irmão Glauber, Uhum. minha mãe Rosália e meu pai Edilson. Um abraço para o Glauber, para a Rosália, para o Edilson. Obrigada. É isso aí. E o seu versículo da Bíblia que te acompanha? O que me acompanha é João 8, capítulo 8, versículo 32. Conhecereis a verdade e a verdade os libertará. Faz um comentário para a gente desse versículo dentro da sua história. É porque eu conheci a verdade. No momento que a gente conhece a verdade, Deus liberta tudo. Amém. Olha, André, eu gostei muito dessa sua história. Realmente a gente vê uma história de libertação, uma história de um milagre, de uma conversão de mente, de visão de mundo. E o nosso desejo para você é que Deus continue se revelando cada vez mais, que a sua fé aumente e que você ainda possa abençoar muitas pessoas com as quais você vai entrar em contato. Muito obrigada pela sua visita aqui. Eu que agradeço. Muito obrigada mesmo. E a gente termina o programa 180 Graus, o ponto da virada, feliz por essa história tão linda. E como diz o texto bíblico, era preciso que nos regozijássemos e nos alegrássemos, porque esse teu irmão estava morto e reviveu, estava perdido e foi achado. Um abraço para você, obrigado pela companhia e até a próxima semana.